Olá, está começando agora para você direto de Curitiba, mais um programa A Vida em Foco, seu programa de todas as tardes aqui da Rede Evangelizar de televisão. Nesta terça-feira, 29 de junho, nós falamos para todo o Brasil via satélite, canal digital aberto para mais de 1.300 cidades em todo o país e também estamos pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, onde você pode interagir com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é de interesse de muita gente, quem está principalmente procurando emprego, né? Então, às vezes você é o teu caso ou conhece alguém e nós vamos falar sobre um assunto sobre o que reprova nas entrevistas de emprego. Quem vem falar desse assunto é a gestora de pessoas, a Cristiane Bernardes, que já está comigo aqui no estúdio e vai tirar as dúvidas, inclusive, do pessoal das ruas. Nós vamos também falar aqui sobre o sistema respiratório dos pacientes que pegaram Covid, como que ficou a recuperação deles depois. Será que teve alguma sequela, alguma coisa do tipo que acontece? Quem vem falar sobre este assunto é a fisioterapeuta Flávia Makoski. E também no nosso quadro sobre organização da nossa casa, hoje nós vamos pôr em ordem os sapatos e as máscaras. Então fique com a gente que está começando a partir de agora o Vida em Foco. Para você entender a relevância desse tema que a gente vai entrar agora, são cerca de 15 milhões de pessoas que estão procurando emprego atualmente no Brasil. E quando a gente fala em ir para uma entrevista de emprego, tem muita gente que sua, que fica com medo, que fica pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir essa vaga? Porque tem o muito emocional envolvido, não é? Quer dizer, a pessoa está ali precisando, ela precisa se concentrar em algumas coisas e daí vem as dúvidas. Então a gente pegou esse tema aqui para ajudar você aí de todo o Brasil ou alguém que você conhece que precise dessas dicas de hoje. Quem vem falar com a gente é especialista no assunto, ela é gestora de pessoas, né? Contrata muitas pessoas. Cristiane Bernardes, seja bem-vinda, tudo bem? É um tema muito importante, milhões de famílias precisam de uma oportunidade de emprego e no momento de procurar como se comportar, o que eu erro, porque eu nunca consigo, o que acontece? Nós vamos trazer aqui um pouquinho. Com certeza, é um tema muito relevante. Cristiane, que bom que você vai trazer isso. E, inclusive, eu coloquei aqui a questão emocional que abala, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão preparadas, têm a capacidade para entrar em determinada vaga e ainda assim pode não conseguir, né? Só dá uma introdução desse tema, porque eu sei que a gente tem muitas perguntas do pessoal que a gente foi, né, com os nossos repórteres para as ruas para escutá-los. Mas dá uma introdução para a gente nesse assunto. O emocional, ele, de fato, pode ser um problema na hora de uma entrevista de emprego? Excelente pergunta. Com certeza pode, porque assim, estamos no momento de pandemia. Estão pessoas passando necessidade, então o que acontece? A ansiedade no momento de conseguir a tão sonhada oportunidade. Não é só uma sonhada oportunidade, aquele emprego vai gerar renda para minha família, que a minha família precisa. Então é uma pressão psicológica. Sim. E na hora que acontece, você fica nervosa ou nervoso, você fica ansioso ou ansiosa. O que eu costumo relatar, faça uma preparação antes, porque quando você faz uma preparação, uma meditação, eleva seu pensamento para Deus, tudo dá certo. Tem que ter fé. Eu acho que tudo também, né? na nossa vida é relacionamento, é fé. Como você está a sua vida espiritual, para te trazer uma leveza, uma clareza, uma paz durante a oportunidade de emprego. Excelente. Então, Cristiane, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a primeira pergunta ali para ver o que o pessoal tem. Produção, pode colocar lá a primeira pergunta para a gente. Quantas páginas deve ter meu currículo? As páginas devem ter um currículo. Isso é uma preocupação que faz diferença ou não? Então, não faz diferença. Eu costumo trazer a dica assim, não se preocupe com a quantidade de páginas, e sim se preocupe com a qualidade que você vai colocar no seu currículo. Um profissional mais sênior não vai conseguir 2 páginas. Um primeiro emprego não tem muito conteúdo para colocar. Então, a dica é, não se preocupe com a quantidade de páginas, e sim com o conteúdo que você vai colocar no seu currículo. Então, nessa hora, prezar mais pela qualidade do que pela
quantidade, não é só olhar aquele volume, aquele livro que está escrito ali, não é isso que vai definir se a pessoa entra ou não, isso não reprova, então. Não reprova, até porque a pessoa começa a repetir o que ela já colocou no início. Muito boa pergunta, porque ela acha que eu vou alimentar o meu currículo, vou deixar ele extenso, que isso vai mostrar que eu estou mais preparado ou preparada para a vaga. E não é. É o contexto que diz o seu currículo. Não se preocupe com a quantidade ali da página. Coloque informações reais e sim verídicas, realmente que batem também com a sua carteira profissional. Não adianta inventar, não adianta mentir. Tá. Agora, Cristiane, uma dúvida que acho que muita gente tem só nesse tema do currículo, para a gente aprofundar um pouquinho, é a questão do que colocar ali. Quer dizer, às vezes a pessoa teve ali algumas experiências profissionais na vida dela que não necessariamente vão se relacionar agora com esta vaga. Então, ela deve fazer esse tipo de análise e colocar só aquilo que é relevante. Vamos dizer que seja um currículo um pouco mais extenso mesmo, né? Ela tem que referenciar isso ou, de alguma forma, vale a pena que ela deixe tudo ali? Tem pessoas que querem colocar desde o início. Por exemplo, assim, eu estou numa área agora de gestão. Tá. Lá no início eu era secretária, iniciei como recepcionista a minha carreira. E tem pessoas que ainda não sabem que não precisa você colocar lá desde o início. Qual que é a vaga que eu estou me candidatando? Então é interessante olhar assim a vaga e qual a relação que aquilo vai exercer ali. Isso, e colocar os 3 últimas referências de emprego que tem ali na carteira de trabalho. Sempre as 3 últimas. Tá. Porque as 3 últimas estão mais atualizadas e de acordo com a oportunidade que você está buscando. Então não precisa contar, que nem eu falo, às vezes a pessoa imagina que quanto mais informação, mais vai brilhar o olhar do recrutador. E não, você tem que ser realmente objetivo, claro, e tá ali coerente com a sua carteira. Porque no momento que nós fazemos uma entrevista, nós solicitamos a carteira ali de trabalho, para nós estarmos verificando realmente se bate as informações, se está dentro ali do acordo que você fez o seu currículo. Agora, e a pessoa que não tem muita experiência mesmo, ou que não tem alguma experiência em carteira, aí é um pouco mais complicado, não? Mas não que seja impossível. Eu sei que eu estou entrando muito aqui no currículo, eu sei que tem muita gente que para nessa fase, né, do currículo. Precisa muito. Primeiro emprego, vamos falar de primeiro emprego. Não tem muita informação, né, para colocar. Porém, coloca os cursos, coloca qual é a área que você pretende realmente atuar, qual é a área que o estagiário quer entrar. Então, realmente não tem muito ali colocar. Porém, novamente, um currículo bem preparado e algo direcionado para a empresa realmente vai ali dar brilho no olhar do recrutador. Por que eu falei isso? Porque normalmente nós estamos no desespero. O que nós fazemos? Enche de coisa ali para todo mundo e não estuda a empresa. E não estuda a empresa, não pesquisa a empresa, não sabe se a empresa tem os mesmos valores que os seus. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa da necessidade, por causa aí do momento que nós estamos vivendo. Certo. Então, o importante é estudar mesmo. Tá. Então, vamos para outra pergunta. Coloca para nós lá, produção. Qual roupa devo usar para a entrevista de emprego? Faz diferença, Cristiane? Muito boa pergunta, faz muita diferença, sim. Só que eu sempre falo, o básico não tem erro. Tá. Então não precisa a pessoa ir lá gastar dinheiro que nem ganhou do salário ainda para comprar uma roupa, não é o intuito. Olha, eu já fiz isso. Então hoje eu sou diretora, né? Mas eu já passei por isso. É bom a gente contar a nossa realidade, a nossa experiência. É bem isso, a gente vai... investe em algo que a gente não tem condição. E acontece do quê? Você cria uma expectativa, você acha que você, ali estando muito alinhado, você vai ser contratado. Gente, é importante. Porém, você tem que estar ali no básico. Não erra, né? No preto, numa camisa branca, num blazer. Pode até pegar emprestado de alguém, né? Se não tiver em casa. De acordo com o mesmo tamanho. Outra coisa é estar realmente muito bem limpo, né? Porque às vezes a higiene pessoal conta muito, muito. E para nós recrutadores, nós analisamos um conjunto. Higiene pessoal, a estrutura, a forma corporal, como que você está se comunicando ali no momento da entrevista. Então, às vezes, olha só a pressão de procurar emprego. Não tenho roupa, estou desempregado, como que eu vou me comportar numa entrevista? Muito boa essa entrevista, pressão. Parabéns mesmo, o tema é maravilhoso, tenho certeza que vai ajudar muito. É muito relevante, né? Com certeza. Então, vamos para mais uma pergunta, Cristiane. Sou muito tímido, isso me prejudica na hora da entrevista?
Uma pessoa tímida. Tem bastante pessoas que são tímidas, não são tão tímidas, mas na hora ficam também, né? Porque assim, como que eu vou me comunicar com você se eu não consigo fazer você trazer para mim, ó, eu estou aqui me comunicando, mas você, no momento, a pessoa fala sim, talvez. Como que vai ser essa entrevista? Eu costumo falar, nós não somos bicho-papões. E muito pelo contrário, para nós fechar uma vaga é extremamente importante. É vaga fechada, não é vaga que a gente precisa trabalhar. Tipo, é importante também para a empresa ter a pessoa ali, né? Para a empresa. Então, assim, é uma troca. Uma troca ali de empatia. Então, assim, não precisa ter medo. Você vai estar sendo entrevistado com todo amor e carinho. Não estamos para julgar. Muito pelo contrário, nós estamos ali para acolher, para dar amor, porque é um momento que alguém está procurando emprego, é um momento muito importante. E depende do recrutador, você pode também destruir uma pessoa que está ali do outro lado procurando uma grande oportunidade. Então eu costumo falar, tem que ter amor tanto da parte do recrutador quanto da parte de quem está sendo entrevistado. Vai leve, vai tranquilo, procure não chegar atrasado, procure realmente chegar com antecedência, faz uma respiração, né? Conta até 10. Né? E pensa, se for para ser, vai ser. Então, assim, seja mais natural, seja mais positivo, que realmente dá certo. A timidez, eu sei que realmente é difícil, porque tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Faz um favor, vai no espelho antes, treina com o espelho, faz de conta, fala com a mãe, faz uma entrevista comigo, vamos ver como que eu saio. Isso dá uma quebrada no gelo para a hora. Isso, legal. E é importante, porque que nem eu falo, gente, quem está do outro lado é uma oportunidade de emprego, mas você pode estar salvando uma família. Sim. Então tem que ter ali o amor dos dois lados. Sim. Não é porque você está ali fazendo o recrutamento que você é superior à pessoa que está do outro lado. Então, tendo amor, tudo dá certo. Que legal, muito bom esse teu ponto de vista, muito bom. Vamos para mais uma pergunta? Se eu me atrasar, eu perco a vaga? Isso você mencionou, que é importante ser pontual, né? Chegar na hora. Porém, nós somos humanos e pode acontecer imprevistos. Porém, sempre tem o contato da empresa. O e-mail é complicado, ali às vezes a pessoa não vai abrir o e-mail, mas o telefone é essencial. Liga, olha, aconteceu uma emergência, você pode me atender? Né, com uns 10 minutinhos de atraso, ou no máximo 15, aconteceu um imprevisto. Comunica, que eu tenho certeza que a comunicação não vai te perder ali, você não vai perder a oportunidade de emprego. Não é a única coisa que está sendo avaliada. Não é a única coisa. Claro que se tiver duas pessoas que são muito boas, se tiver na dúvida e de repente uma se atrasou, isso pode pesar ou não? Não. Também se não. Ela avisar, não. Tá. Até porque nós somos humanos e pode acontecer. E nós, recrutadores, sabemos se a pessoa realmente aconteceu algo ou realmente ela está... Então, a forma como ela age com esse problema, porque vai acontecer problemas dentro da empresa. A forma como ela agiu, se ela se comunicou, de que jeito que ela resolveu isso, também já está contando na entrevista. Conta, porque ali mostra o quê? Sua proatividade, sua agilidade, sua forma de expressar. Então, nós precisamos hoje de pessoas o quê? Ágil, forma de pensar muito proativa. Ninguém quer ficar, faz isso, agora você vai fazer isso. E ninguém gosta disso também. As pessoas querem ter mais liberdade, né? E ninguém gosta de ser mandado. Não adianta que o pessoal fale, eu sou um boneco, pode fazer o que eu... Pode mandar, que eu faço. Gente, na hora de procurar uma oportunidade, a gente realmente promete muitas coisas. E depois para cumprir. E depois para se manter, né? Você não fica. É 1 mês, 2 meses. Daí você analisa a carteira de trabalho do profissional. Tem 3 meses num, 2 meses no outro. O porquê? Qual foi o motivo que ele permaneceu tão pouco tempo? Qual o motivo 2 meses numa, 3 meses na outra? O que levou? Daí a gente faz uma autoanálise. Já começa ali na entrevista. Entendi, interessante. Então, isso é uma dica importante, né? Quer dizer, os erros podem acontecer, mas a forma como que a pessoa lida com o problema é mais importante do que o problema em si, porque já mostra como vai ser solucionado depois. Interessante esse ponto de vista também, hein? Vamos para mais uma pergunta, então. Por que os recrutadores sempre fazem dinâmica em grupo? Não sei se todas as empresas fazem, mas é muito comum hoje em dia, né, as dinâmicas em grupo. O que isso mostra, Cristiane? Na verdade, nós realizamos, porque ali na dinâmica do grupo, nós vamos ver se você trabalha em equipe, se você realmente tem empatia para com o seu colega, se a sua escuta é ativa. E dá para ver, e dá para pegar bastante isso numa dinâmica.
Pega. Seu poder de liderança, seu poder de estar ali interagindo com o seu colega. Então, é importante, dependendo da vaga. Não são todas as vagas que nós realizamos em dinâmica de grupo. Dependendo da vaga, sim, é muito importante. Pode parecer que não. Às vezes, colocar um monte de bexiga, um exemplo. Acontece. Que nós fazemos dinâmicas, né? Coloca um monte de bexiga, cada um vai ali estourar seu balão. Na cabeça de quem está sendo entrevistado, vai falar, nossa, que besteira. Para nós, recrutadores, tem muito. É o poder ali de parceria, de não deixar o balão cair no chão. Poder de liderança, agora você pega lá, eu pego aqui. Poder de comunicação, poder de agilidade. Isso tudo conta numa dinâmica. Nunca uma dinâmica é boba. Nunca. Pode parecer a dinâmica mais infantil. Porém, para nós recrutadores, ali no momento revela. A tua paciência, o teu nervosismo, do outro pegar o balão e você não ter pego. Por que o outro pegou? Como que você foi ali, não foi ágil? Então, ali é uma série de coisas que nem relatei. Precisa saber para qual vaga e cada dinâmica é direcionada para uma determinada vaga, né? De vendas, liderança, e assim a gente vai se aprofundando. Mas é muito importante. O desenvolvimento humano... o corpo nosso fala a todo momento. Né? O corpo, a nossa expressão. Então, assim, como não tirar um bom candidato de uma dinâmica? Claro que não vai ser só a dinâmica que vai ali ser... É um dos pontos de avaliação. É um dos pontos. Eu costumo relatar que é um conjunto. Sim. E daí as pessoas se preocupam muito só... Por exemplo, tem a dinâmica. Ai, meu Deus, eu passei pela entrevista agora, tem a dinâmica. Então, eles já ficam ali ansiosos, porque não sabem... Ai, não sou bem... Olha só as palavras. Eu não vou bem na dinâmica, eu sou muito ruim nas dinâmicas. Não é. Vai leve, vai tranquilo, porque ali você vai poder mostrar quem realmente você é. Que nem eu falo, não use papéis. Né? Porque ali no momento eu posso estar ali interpretando. Mas é bem difícil, né, da pessoa conseguir interpretar num momento desse. Quer dizer, acho que são poucas pessoas. Conseguem. Consegue também? Consegue. Olha só. Consegue. Eu achava que a dinâmica conseguia pegar bem a naturalidade, assim. Não, conseguem. Só que daí, que nem eu falo, daí vai somando, né? Como foi na entrevista. Em algum momento vai pegar. Depois tem o teste psicológico, que também é feito. Também nós trabalhamos com a grafologia, que é uma análise da letra do profissional. Também tem. Nossa, então, tudo ali passa ali por um processo. Hoje, ali, o que você fala, você acha que o que você escreve é sua mão. E não é. É o teu mental que está ali escrevendo. Nossa, que interessante. Então, eu falo assim, gente, procurar um emprego não é só procurar um emprego. Você tem que estar preparado pela oportunidade. Porque hoje, no desespero, novamente falando, você dispara currículo para tudo. Para tudo, não é o Mas será que realmente não é por isso que eu não estou conseguindo minha grande oportunidade? Boa pergunta. Vamos para mais uma pergunta nas ruas. Saí brigado da última empresa. Posso falar a verdade? Sair brigado da última empresa, ele deve falar a verdade para a próxima empresa? Deve falar a verdade, porém não colocar emoção. Não tô falando que não é para mentir. Qual que é a emoção? Às vezes... A pessoa tá com raiva, às vezes ela tá rancorosa. Exatamente, tá magoada, tá triste. O que vai acontecer? Tem pessoas que eu já vi que chegou a chorar numa entrevista. Por causa da lembrança Por causa anterior. da lembrança. E daí não é legal. Né? Então, assim, pode falar assim, não deve mentir. Mas de uma forma neutra. Uma forma neutra controlada. E objetiva. Não precisa colocar o muro de lamentações ali. Não precisa colocar o muro de lamentações, mas também não precisa esconder. Tem que ser uma coisa... Fez parte da história e ponto. E você, até porque tá pra gente bem com isso. saber o que aconteceu, né? A gente tá ali, que nem eu falo. Uma entrevista é uma conversa. Eu tô te conhecendo. É uma oportunidade de eu conhecer um pouquinho. Você tá me entrevistando agora? Não. Não, brincadeira. Não estou. Tá bom. Mas é bom para quebrar o gelo, né? É bom. Quebrou o gelo. Vamos para a próxima pergunta, então? Uma empresa pode perguntar se eu fumo ou com quem eu deixo os meus filhos para trabalhar? Isso daí é interessante. Essa pergunta entra um pouco na individualidade da pessoa, né? A empresa tem esse direito, acho que é esse sentido, né, que ela quer. Então, assim, às vezes eles acham, ai meu Deus, para que interessa, né? Para quem que eu deixo meus filhos? Pois é. Mas interessa, assim, na hora da contratação. É importante que nem eu volto a falar para nós conhecermos um pouco sobre a sua rotina. Se você vai conseguir ali ter o horário disponível para trabalhar na vaga. Então, não é uma invasão. Eu só preciso conhecer um pouquinho de você. E também as pessoas acham que quando tem filho, eu não vou ser selecionada.
não é isso. Não é isso, é que nem eu falo, é um conjunto. E hoje em dia é muito raro quem não tem filho. E filho hoje agrega valor para a nossa vida. Então, filho não é um peso. A empresa nunca vai olhar que filho é um peso. Filho agrega valor, agrega amor, é família. Então, mais uma vez, ali a pessoa precisa de uma oportunidade de emprego. Tem alguém lá atrás esperando por ela. São pessoas, né? São pessoas. São vagas É bem somente. isso. E questão de fumar é devido ali ao momento. Quanto tempo você vai ficar fumando? Ali, né, quem é fumante sabe que eles precisam de um tempo. E hoje em dia as empresas estão de olho, mas ela não vai te descartar por isso. É o estilo de vida seu. A gente não tem ali como falar, não vou te contratar, porque ele é um excelente profissional. Ele escolheu, é a vida dele. Porém, não vai também passar, né? São 8 horas da jornada de trabalho. Ah, não. Das 8 às 4, eu consegui ficar meia hora cada vez que eu ia. É complicado, né? Quem fuma, eu sei que não é demorado. Então, a gente tem, assim, o maior carinho. Que nem eu falo, gente, tendo amor e tendo respeito por quem Tudo está pode ser ali, dito. as coisas fluem. Porque eu preciso do funcionário. E o funcionário precisa da empresa. Por que a gente não vai ser parceiros, então? Sim, de verdade. Com certeza. Cristiane, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Vai ficar o seu contato aparecendo aí para vocês de todo o Brasil. E eu te agradeço, viu? Eu que te agradeço pela oportunidade. Agradeço a toda a equipe que está aqui. Fui muito bem atendida. Que bom. Desde lá do camarim. Então, assim, que Deus abençoe Amém. mesmo. Obrigada. Obrigada a você. Agora, esse VT que vem em seguida é para você que gosta de plantas, mas não tem muito tempo para cuidar. Então, você vai conhecer os terrários. Acompanhe. Eles enfeitam o ambiente e facilitam a vida de quem tem pouco tempo. Se você não é aquela pessoa que consegue se dedicar a cuidar de uma planta, mas não abre mão de ter um verdinho em casa, os terrários são uma ótima solução. Para decoração, se tem uma sala bem iluminada, você pode colocar um terrário de vidro baixo, você pode colocar numa mesa de centro, você pode colocar numa mesa lateral, você pode colocar num aparador, de um hall de entrada, se o hall receber luz, né? Os terrários normalmente são feitos com plantas que não podem ser regadas com muita frequência. Você não pode colocar um terrário num banheiro, num lavabo, num corredor, num hall de elevador, assim, sei lá, sem luz nenhuma, que as plantas não vão sobreviver. Porque como elas são de clima desértico, né? Lá tem bastante sol, bastante luz, né? Então, tem que ser um local bem iluminado. O preço de um terrário varia conforme o tamanho do vidro e de acordo com as plantas utilizadas. Mas uma boa opção para quem não quer gastar muito é fazer um desses em casa. Aí o valor fica adequado ao tamanho da criatividade e ao bolso de cada um. Tem que pensar assim, tamanho do vidro. Tamanho do vidro, onde vai colocar, luminosidade, tá? E o tipo de planta que quer estar colocando. Folhagem, pode estar colocando algumas folhagens ou a suculenta mesmo, tá? Vai depender do tamanho que vai querer estar formando o terrário. O vidro é o que mais encarece, mas assim que definido o tamanho, é só separar o seixo, que são as pedras brancas, ou então pedra brita, areia, terra adubada, as plantas e o que for necessário para enfeitar, como pedras de rio e cascalho. Vamos começar pelo seixo branco, que é o que vai primeiro, para formar a parte da drenagem no fundo do cachepô. Cubra as pedras com areia, depois com a terra, com uma espessura suficiente para cobrir a raiz das plantas. Misture com um pouco mais de areia e já pode colocar as mudinhas. Fazer um buraquinho pequeno. É apenas colocar ela aqui, que depois que vai apertar ela, tá? Com um pedaço de madeira ou um palito de sorvete, aperte o entorno da planta para fixar bem, mas cuidado para não socar demais a terra. Enfeite como quiser e está pronto o terrário. Irrigue com um borrifador para não exagerar na água. Apenas pulverize e cada 2 dias, 3 dias, mantenha assim, tá bom? Não esquece da claridade, é uma planta que precisa tomar sol e só aproveitar daí.
Vamos para um intervalo bem rapidinho. Na volta nós vamos falar sobre as sequelas dos pacientes com Covid, principalmente na área respiratória. Quem vem falar sobre esse assunto aqui é a Flávia Makoski, que já está aqui no estúdio, é fisioterapeuta. Eu volto já. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira, dia 29 de junho. E o assunto que vem agora é a preocupação de muitas pessoas que já passaram pela Covid-19. Algumas ficam com sequelas, outras não, mas a gente vai especificamente falar dessa área respiratória, né? Que é a maior preocupação de todo mundo. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a fisioterapeuta Flávia Makoski. Seja bem-vinda, Flávia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar então um pouco dessa parte aí das sequelas mesmo, né, das consequências. Existe algum estudo já, Flávia, ou pela tua experiência, que o percentual de pessoas que ficam com essa sequela, todos ficam, vai depender de genética? Como que é essa? Principalmente a questão respiratória, que é a tua especialidade, né? Carol, na verdade, assim, tudo é muito novo ainda na área do Covid, principalmente quando a gente traz para a questão da literatura, né? A gente tem grandes grupos estudando especificamente, mas ainda é um tempo muito curto para ver isso a longo prazo. Sim. O que a gente observa no dia a dia é que mesmo na forma mais leve da doença, a pessoa já tem o comprometimento respiratório. Então, às vezes, ela nem fica hospitalizada, ela nem chega a um processo de internação, porém, ela já sente a dificuldade respiratória. O próprio cansaço, a fadiga, a falta de ar, dificuldade até para terminar uma frase um pouco mais longa, ele apresenta essa característica. Os pacientes mais graves que acometem, então, acima de 50% da parte pulmonar, ele fica num período um pouco mais longo de reabilitação. Então, antes a gente falava, às vezes, de uma pneumonia mais simples, que com um mês, 45 dias, a gente reabilitava. Hoje a gente está falando que não existe essa reabilitação em um tempo de 90 dias, por exemplo. Né? Então, ela acaba sendo um pouco mais longa. Tá, então em média 90 dias é o tempo que fica ali com essa fadiga, com essa canseira. Sim, de 3 meses a 4 meses, isso na forma mais leve. Tá. Na forma mais grave, aí isso depende dos pacientes que estão saindo, que são os pacientes que a gente acompanha hoje, que ficou por muito mais tempo internado. Né? Então a gente tem a situação de paciente que às vezes fica 4, 5 meses de internação, como a gente tem paciente que fica 45 dias. Então automaticamente ele não perde só a parte respiratória, ele perde muito músculo, né? E o músculo vai influenciar no comprometimento respiratório. Então, automaticamente, não existe só o comprometimento respiratório ou só o comprometimento motor, que a gente fala, que é só a parte muscular. Eles trabalham em conjunto, né? Então, atinge os dois. Tá. Então, aí vai, nesses casos mais graves, vai ser muito individualizado também. Sempre individualizado. Tá. Sempre individualizado. E existe alguma forma de saber se quanto dessa respiração está comprometida? Como que é feita essa análise para saber de fato os pacientes que tiveram na forma mais leve, enfim? Como que você faz esse acompanhamento? Geralmente a forma mais leve ele acaba chegando num índice de internação que é muito curto. Às vezes 2, 3 dias de internação ele vai para casa. Ele apresenta o maior sintoma, a maior dificuldade respiratória dentro daqueles 14 primeiros dias, né? Que é uma fase mais intensa. Porém ele não agrava. Mas nessas situações, a gente, pela própria avaliação visual, né? Então, a gente tem a avaliação específica da parte da físio, que é a ausculta pulmonar e principalmente a frequência respiratória que ele tem feito. Juntamente com isso, quando eu converso com ele, eu já percebo o nível da fadiga, porque ele acaba buscando ar para terminar o que ele está falando. Tá? Então a fisioterapeuta consegue perceber esse nível de cansaço também? Sim, já no começo. Tá. E isso vai ser o nosso primeiro tato para conseguir discernir ali qual vai ser o programa terapêutico para ele. Quando a gente tem um paciente internado já de longa permanência ou até mesmo de curta permanência, são testes específicos. A gente chama hoje um teste muito rápido de fazer, que é o teste de caminhada de 2 minutos, por exemplo, de marcha estática ou marcha estacionária. Qualquer pessoa pode fazer. Se eu levantar você e pedir para você, falar assim, olha, você vai fazer como você está caminhando agora no local, por 2 minutos. Você tem que alcançar, em média, aí 100 passadas. O paciente Covid, já com 30 passadas, ele já sente cansaço e falta de ar. Com 30 passadas? Com 30 passadas. Alguns muito menos que isso, né? Então, a saturação, ela acaba diminuindo, a frequência respiratória, ela aumenta, né? A frequência cardíaca aumenta também. Então, a gente observa nesse teste, que é muito simples. É você paradinho, tentando caminhar. Então, você imagina, se
eu tô com você parada. Em 2 minutos você não consegue realizar o teste, eu colocar você para andar 100 metros. Você também não vai conseguir, né? Então isso é uma das coisas que a gente trabalha muito. Tá. Fora isso, às vezes, é o sentar e levantar, né? Então, às vezes, eu peço o paciente sentar e levantar de 10 a 30 vezes. Tá. Ele também não alcança o objetivo do teste. O fato de tentar fazer um movimento um pouco mais resistido. Às vezes, normalmente, você vai conseguir 15, 30, 50 repetições. Com esse paciente, às vezes, com 4, 5 repetições, ele já está cansado. O próprio fato dele levantar para ir no banheiro, ele já apresenta o cansaço. Aí você percebe a falta de ar, o aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência respiratória. Então, isso são o que ali baseia e norteia o nosso tratamento. E isso demonstra para a gente a gravidade do paciente, né? Então, nesse dia a dia, a gente já observa que a gente chama de atividade de vida básica, né? Atividade de vida diária. Exatamente. Às vezes a gente está falando assim, no paciente tentar escovar o cabelo. Então a gente tem a fase leve do paciente que ele não consegue tomar um banho. Que eles falam, hoje eu não tomei banho, faz 3 dias que eu não tomo banho, porque eu tento tomar banho e eu me sinto muito cansado. Meu Deus, né? não sabia. Isso às vezes a gente está falando de um paciente em fase leve. Né? Então, quando ele chega no hospital, o simples fato de tentar comer já causa muita fadiga para esse paciente. Então, ali são os 2 comprometimentos, porque o meu músculo, minha parte respiratória, não tem de onde tirar a reserva, e ele vai tirar da onde? Vai arrancar do meu músculo. É igual Por isso que perde um pouco a massa muscular. Perde bastante peso no começo, tanto que você vai observar que os pacientes falam assim, perdi 4, 5 quilos. Podia perder gordura, né, menina? Vai perder bem a massa muscular. Olha pois só. perde massa muscular, porque o músculo é igual atleta. Ele vai bem no músculo, né? Vai no músculo. Porque o atleta faz o quê? A gente fala assim, quer saber o que um paciente de Covid sente? Se eu pedir para você subir 9 lances de escada, como que você fica? 9 lances? Fica meio cansado, né? Meio cansado. Fica. E 9 lances dá uma puxada. Isso. E se você não tem o costume de fazer atividade física, no dia seguinte você não sente seu músculo da coxa. Tipo, qualquer coisa que você vai fazer dói. Então, esse paciente, ele não fez exercício nenhum e ele tá com dor muscular. Nossa, essa é uma referência boa pra gente pensar mesmo. Sim. Então, o cansaço, ele pega. Tá, mas e o paciente que teve o Covid, mesmo que seja o leve, ele pode fazer algo para diminuir, que seja o tempo dessa sequela, a recuperação? Tem algo que ele possa fazer? Olha, existe, né? Hoje a gente fala assim que a fisioterapia tem trabalhado muito esse nível de paciente. Pelo quê? Porque às vezes ele se sente tão cansado e a tendência dele é fazer o quê? Manter o repouso. E daí isso não é o indicado, então, no caso? Não é o mais indicado, tá? Por quê? Porque eu preciso estar estimulando. Ele tende a querer trabalhar menos. E isso, às vezes, dificulta no processo de recuperação. Eu tenho que respeitar o limite da fadiga, tá? Porém, eu tenho que estimular. É a mesma coisa, tô em casa, quero ficar só na cama, igual gripe normal, né? Tipo, só quero ficar deitado, quero tomar um caldinho, quero dormir. Em alguns momentos a gente aconselha, a cada 2 horas, levante, fique mais sentado, tente caminhar um pouco dentro de casa, não fique extremamente parado. Tenta fazer padrão respiratório um pouco mais profundo, segura um pouco e solta. Segurar o ar dentro. Segurar o ar dentro, que a gente fala, né? Puxa o ar. Tá. Isso ajuda também. Isso ajuda porque o que acontece no paciente COVID? Ele aumenta a frequência respiratória. Né? Então, imagina que você está no seu normal, você está fazendo aí de 12 a 16 frequências. O que é essa frequência? Só para entender. É o puxar o ar e soltar, esse ciclo. Esse puxar e soltar é uma frequência. Isso é uma frequência respiratória. Qual que é a frequência normal dentro de 1 minuto? De 12 a 16, que é o que você está fazendo aqui conversando comigo. Quando o paciente está com COVID, eu aumento essa frequência em busca do quê? Meu organismo entende que ele precisa de mais energia, que ele precisa de mais oxigênio. Então, ele aumenta a frequência respiratória. Só que ele diminui a capacidade que ele segura de oxigênio. Exatamente. Então, ele sobe, às vezes, para 32 frequências, para 20 frequências respiratórias. E isso vai fadigando o músculo aos poucos, porque você vai aumentando aos poucos a frequência. Entendi. Por isso que quando a gente fala assim, quando eu tô conversando com a pessoa com Covid na fase leve e ela apresenta esse cansaço, ela para de conversar para pegar o ar. Buscar ar. Né? Então, ali eu sei, se eu fizer a contagem da frequência, ele vai estar acima de 20 frequências respiratórias por minuto. E ao longo do tempo, ele vai aumentando cada vez mais. E isso que vai gerando a fadiga. Porque por mais que eu aumente uma frequência respiratória, eu não compenso o que eu chamo lá dentro de uma fisiologia de um espaço morto adequado para uma troca de oxigênio. Porque ele diminui a capacidade dessa troca, né? Por mais que ele compense na frequência, ele não vai compensar no volume. E automaticamente eu não tenho tempo adequado para sofrer a troca necessária.
né? E aí que entra a questão, às vezes, do suporte de oxigênio, né? De uma respiração um pouco mais profunda e sustentada, manobra da fisioterapia, a famosa posição prona, né? Que é o paciente de barriga para baixo, que é para poder melhorar um pouco esse aspecto desse padrão. Interessante. Flávia, como que fica os fumantes? Eles têm mais dificuldade nessa recuperação? Eu falo que ser fumante é sempre uma caixa de surpresa, um desafio. Até é engraçado porque às vezes a gente vai fazer alguns testes de capacidade funcional com o paciente fumante, que é um teste que a gente chama de espirometria às vezes. E quando ele realiza o teste, ele realiza melhor do que uma pessoa que nunca fumou na vida. E como que esse teste faz? Esse teste da espirometria é um dos testes utilizados no paciente COVID. Que nem, por exemplo, quando eu faço uma tomografia, eu vejo por imagem, né? Tem a lesão pulmonar com comprometimento que vai variar de 25% até 100% do comprometimento pulmonar. Só que ele não me dá a função que esse indivíduo exerce. Quem que me demonstra a função, a parte funcional do pulmão, que ele é capaz de fazer? É o teste de espirometria. Só que o teste de espirometria ele não está sendo indicado para o paciente na fase aguda, porque uma das contraindicações do teste é aquele paciente que está em fase aguda até 2 semanas. Então, geralmente, esse paciente de COVID, ele só vai passar por esse teste após 30 dias, depois de ter acabado os sintomas. Então, E ainda assim é efetivo? Efetivo, porque daí a gente vê qual foi o comprometimento funcional e não o comprometimento de imagem. Então o interessante é fazer os dois. Fazer os dois. Só que, por exemplo, o paciente internado nem sempre isso é possível, porque ele está numa fase muito aguda. Ele não vai conseguir realizar adequadamente o teste. E sem dizer a questão da própria contaminação que pode ocorrer. Por isso que é sempre indicado após o período de internação para fazer um acompanhamento. Esse teste está sendo utilizado para a literatura para tentar entender qual é a sequela a longo prazo. Só que, por exemplo, ele faz 30 dias após o período de internação. Depois, a gente vai fazer com 6 meses e com 1 ano, dependendo do pneumologista que vai estar acompanhando esse paciente. E ali a gente vai ter uma demonstração se ele teve uma perda de função pulmonar proporcional ao peso, idade e altura desse paciente. E geralmente, você falou que os fumantes passam melhor nesse teste do que os não fumantes. No teste, sim. Só que o que acontece? Eu tenho que imaginar que o fumante ele faz lesão a curto prazo e longo prazo, né? Então, às vezes, assim, não vai aparecer no primeiro, segundo ano. Vai aparecer ao longo do tempo. Então, a gente fala que até os 35 anos a gente só sobe, depois dos 35 a gente só desce em qualquer situação para a parte muscular e respiratória. Você imagina... Não fala isso, não, menina. Dá uma tristeza. Todo mundo aqui tem acima de 35. Eu tô nessa faixa etária. Então, o que acontece? Depois dos 35, a gente fala que perde, em média, 28 ml da sua capacidade funcional ao longo do ano. Né? Então, todos aqui estão perdendo essa função no decorrer do ano. E vai ser normal, tá? Isso acontece. Se eu não fizer nada para prevenir, se eu não fizer nenhum exercício respiratório, se eu não fizer nenhuma atividade física, se eu não fizer nada, se eu simplesmente sedentário e vivo a vida normalmente, faço nada, você vai perder isso. Paciente fumante, ele perde em média 60 ml ao ano. Nossa, é bastante, mais que o dobro, bem mais que o dobro. Bem mais que o dobro. São, né, se eu pegar uma seringa, são 60 ml. Né? É bastante. Então, é bastante perda. Esse paciente já chega com essa perda pra gente, né? Então, na hora da o risco é realmente muito maior. Muito maior para o fumante. E para as pessoas que são mais jovens e que passaram pelo Covid ou foram assintomáticos, tem muitos casos, né, que são assintomáticos, uns sabem que tiveram por pura coincidência. Esses casos aí também eles vão ter comprometimento do pulmão e essas sequelas de cansaço, ou você já viu algum que não teve nada? Não, já vi paciente que não apresentou exatamente nada. Só soube que teve Covid, às vezes porque perdeu o olfato ou por curiosidade fez o teste junto com a família. E não sentiu exatamente nada. Então, esse passou ileso. Esses acabam não sendo investigados, né? Eles acabam não fazendo acompanhamento a longo prazo. Mas seria interessante também, né? Seria interessante fazer quem positivou, né? A gente fazer um acompanhamento durante o período para ver o que vai acontecer. Geralmente, os pacientes que nos procuram são aquele paciente que ele é atleta e que ele sente logo de cara, né? Então, você percebe que nem quando a gente tem a pessoa que está sempre nas atividades de casa ou com as atividades de escritórios, partes mais administrativas que não envolve o tanto se locomover, ele sente menos, porque às vezes ele não fazia aquele esforço necessário para gerar uma fadiga. Diferente de um atleta, de quem faz uma caminhada, faz alguma coisa, por quê? Porque sente imediatamente, tipo, não tá igual, não é a mesma coisa. Será que eu tô com Covid? E aí às vezes vai fazer e ali descobre que está, mas não apresentou nenhum sintoma, nem dor de garganta, cabeça, nada. Comigo foi assim. Foi exatamente assim.
Nossa, muito interessante, Flávia. Você está no Hospital Marcelino, né, .com.br, e agradeço a sua visita aqui hoje, viu, aqui na nossa casa. Gostei muito da conversa, acho que tirou muitas dúvidas aí do pessoal. Obrigada, viu? Carol, eu que agradeço, é sempre um privilégio vir aqui com vocês. Eu fico bem satisfeita de poder estar levando conhecimento mesmo para a população. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E agora você vai ver um especialista do Hospital Albert Einstein falando sobre o AVC. Acompanhe. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Thiago Abud, médico neurointervencionista aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje a gente vai conversar sobre o acidente vascular cerebral, também conhecido como AVC. O acidente vascular cerebral é popularmente conhecido como derrame. O AVC pode ser de dois tipos. O mais comum deles é o AVC isquêmico, que ocorre quando uma artéria fica obstruída e o sangue não chega em determinada área do cérebro. O outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico, que é causado pelo rompimento de um vaso sanguíneo, eventualmente um aneurisma cerebral. As consequências de um AVC estão muito relacionadas a qual área do cérebro não recebeu o fluxo sanguíneo necessário. O acidente prejudica a função dos neurônios da região afetada. É muito importante saber reconhecer os principais sinais de um AVC. O atendimento médico de emergência pode ajudar a salvar vidas. Esses sinais podem aparecer de forma isolada ou combinadas, e são eles: o enfraquecimento, adormecimento ou paralisação de um lado da face, braço ou perna, alteração da visão, dificuldade de falar ou entender o que os outros falam, tontura sem razão aparente, dificuldade para engolir e dores de cabeça muito fortes. Nas últimas décadas, o atendimento do paciente com AVC isquêmico tem evoluído muito. Primeiro, surgiu a possibilidade de se administrar por via endovenosa um medicamento trombolítico que pode dissolver o coágulo causador do derrame. Posteriormente, surgiu a possibilidade de tratamento endovascular, que é a retirada do coágulo através de um procedimento minimamente invasivo. O tipo de tratamento a ser realizado é definido pela equipe de atendimento. Existem, basicamente, duas maneiras para se tratar um AVC por via endovascular. Os dois acontecem de forma similar ao tratamento do aneurisma e começam com a inserção de um catéter, geralmente pela virilha, que segue até o cérebro do paciente. Agora, a gente vai detalhar cada um deles. O primeiro acontece por meio de um processo de aspiração. O catéter é introduzido na artéria femoral e segue seu fluxo até chegar ao local onde o coágulo de sangue, também chamado de trombo, está localizado. A desobstrução da artéria ocorre quando o trombo é aspirado por uma espécie de canudo que entrou junto com o catéter. Assim, o fluxo volta a ocorrer normalmente. O outro método de retirada do trombo usa um dispositivo de fio semelhante a uma gaiola para prender e remover o coágulo, chamado de stent retriever. O processo se dá de forma mecânica e não via sucção como o método anterior. A escolha do procedimento mais adequado para cada tipo de paciente e de AVC vai acontecer por decisão de seu médico especialista. É importante ressaltar que o tempo de início dos sintomas é fator determinante no prognóstico e evolução. A melhor forma de prevenir um AVC é sempre com o controle médico da sua pressão arterial, assim como diabetes e os níveis de colesterol no sangue. Por isso, sempre que puder, faça um check-up. Em caso de problemas cardíacos, o acompanhamento deve ser constante. E claro, com orientação adequada, faça exercícios regulares e mantenha uma alimentação balanceada. E lembre-se, a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein está sempre pronta para cuidar de você. E depois de um AVC, algo que a gente precisa ter em conta é que o paciente vai precisar de muita ajuda da família, principalmente para as questões simples do dia a dia. E é isso que você vai ver agora nessa reportagem. O acidente vascular cerebral é a doença que mais causa incapacidade no mundo. Cerca de 50% dos pacientes ficam dependentes de outras pessoas por causa das sequelas. Foi o que aconteceu com a dona Claudete, de 79 anos, que teve 2 AVCs. Com a visão e a memória afetadas, a rotina da família mudou. A primeira mudança foi colocarmos nas janelas todas redes de proteção para que ela possa ir até a janela e olhar o que está acontecendo lá fora. Nos banheiros nós colocamos barras de proteção para que ela possa ir sozinha ao banheiro, tomar o seu banho sozinha, né? Ela passeia pela casa diversas vezes
para aprender onde é o quarto, onde é o banheiro, porque ela se esqueceu disso, né? Contratamos um serviço de aplicativo que se chama Piltox. Ele nos ajuda em saber toda a medicação que ela tem que tomar durante todo o dia, porque são 13 comprimidos que ela toma ao longo do dia. Isso nos ajuda muito. Então, toda hora a gente está monitorando isso para ter certeza que a medicação foi tomada adequadamente. A Ana, que é neta da Dona Claudete, quis compartilhar essas dicas para ajudar outras pessoas na mesma situação. A postagem viralizou nas redes sociais. A gente recebeu de volta, enfim, uma infinidade de dicas, de profissionais, de ideias, desde sites, por exemplo, com recursos para poder incentivar a questão da memória. E eu achei muito bacana assim, o carinho das pessoas, fiquei bem surpresa. Em muitos casos, uma boa reabilitação pode ajudar o paciente a exercer novamente algumas atividades do dia a dia. E esses cuidados têm feito a diferença na vida da Dona Claudete. Esses cuidados todos fizeram com que ela se sentisse mais tranquila e aí ela pergunta, ela se lembra, ela conversa. É uma professora aposentada, né? Professora de português, de francês. Então, assim, ver essa coisa da escrita voltar, ver, né, esse impulso de querer lembrar é algo que, enfim, nos deixa muito felizes, né? Eles me ajudam o tempo inteiro. Eles ficam comigo, nunca deixaram eu dormir sozinha, sempre junto. Eu sou uma privilegiada. Nós vamos agora para mais um intervalo, é bem rapidinho. Na volta nós vamos olhar para a organização da nossa casa. A gente precisa estar de olho em o que fazer com sapatos e máscaras. Eu volto já. Estamos de volta com o nosso programa Vida em Foco desta terça-feira, dia 29 de junho. Como que anda a organização aí da sua casa, principalmente com relação aos sapatos, né? Chega da rua, faz o que com esses sapatos? E as suas máscaras, você faz o que com elas para cuidar, estar no controle de tudo? Essas são as dicas que você vai ver hoje da Rafa Oliveira, o canal do YouTube dela. Vamos lá. Bom, gente, hoje eu vou dar algumas dicas para você organizar, sabe o que? As máscaras na sua casa. Hoje é a peça fundamental que a gente não pode se esquecer quando a gente for sair de casa. E eu pesquisando e me atrapalhando em achar as máscaras, não só eu, mas com uma família toda, eu achei uma ideia bem legal que eu vou compartilhar nesse vídeo, como que dá pra gente organizar as máscaras, os sapatos quando a gente entra e algumas dicas extras. Esse carrinho, ele é super versátil, ele organiza vários ambientes, várias coisas. Então a ideia que eu tive, que eu acho uma ideia super legal, o que eu fiz? Eu coloquei na primeira prateleira 4 cestinhas de plástico. Por que de plástico? Porque elas são laváveis. E como eu vou guardar as máscaras limpinhas ali, é preciso que elas estejam limpas. Como aqui na minha casa somos em 4 pessoas, então eu destinei uma cestinha para cada pessoa aqui na minha casa. Então eu tenho uma cestinha para mim, para o meu marido, para o Arthur e para a Alice. E aí eu vou distribuindo essas máscaras na primeira prateleira. Dá também para colocar um álcool gel, porque você já entra, já passa um alquinho, ou já sai, já passa um alquinho, aquela rotina normal que a gente tem hoje em dia, né? E aí, na segunda prateleira, a minha ideia é colocar os chinelinhos ou os calçados que eu vou usar dentro de casa. Então, quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é colocar 2 tapetes na entrada. Um tapete é aquele tapete sanitizante, que aí eu posso colocar aquela solução de água sanitária com água. Eu coloco bastante ali, borrifo. Esse tapete, a proposta é manter molhadinho por mais tempo. Então eu chego, já passo meu pé ali, já passo o pé no outro tapete e assim eu entro em casa. Tiro o sapato e já coloco ali na última prateleira, para lembrar que eu vou ter que passar um pano na sola
do sapato. Então o que eu faço? Então eu já deixo um borrifador, especialmente para o calçado. Pode ser um produto bactericida, pode ser álcool 70%, pode ser uma solução com água e água sanitária. Eu borrifo no solado ali, bonitinho. Pode até pegar um pano semi-descartável, aí você descarta, passa bem, deixa secar muito bem e só depois você devolve lá no seu armário. Isso não é agora só na quarentena, gente, é pra sua vida, é fazer isso todos os dias pra sua vida, porque não dá pra gente guardar sapato sujo no nosso armário. Mas voltando ainda das máscaras, porque eu lembrei a dica agora, tem uma ideia que eu fiz aqui, que é colocar um ganchinho nesse carrinho mesmo, e aí eu coloquei um saquinho, aqueles saquinhos que eu uso pra lavar roupa, inclusive eu lavo as máscaras dentro desse saquinho na máquina, certo? E aí eu já deixo as máscaras sujas ali nesse saquinho, aí eu vou lembrar de lavar bonitinho essas máscaras. Você pode usar qualquer carrinho, pode usar até prateleira, gente. Eu tenho um carrinho, mas você pode adaptar as ideias aí. Tem uma ideia que eu gosto bastante também, é você instalar ganchos, pode ser até na altura mais baixa, aí você pode pendurar os sapatos. Uma ideia que eu vi no Pinterest e simplesmente é muito, muito legal. Se você tiver um espacinho também na sua área de serviço ou do lado da porta da entrada da sua casa, você pode colocar uma sapateira, pode ser aquelas bem simplesinhas mesmo de madeira, pode deixar no cantinho e aí você pode organizar os seus sapatos, pode dividir primeiro a prateleira os limpos e a última os sujos, isso ajuda bastante. Se você tiver já um espaço maior, você pode até colocar uma cômoda mais bonita, decorativa, e dentro das gavetas você pode colocar os sapatos e também você pode organizar uma gaveta apenas para você organizar as máscaras. Ó, o que você vai conhecer agora é o mundo da mágica, do ilusionismo. Você tem curiosidade de saber? Olha, que eu quando vou em show de mágica, eu fico de olho ali, ó, pra ver se eu descubro o segredo, mas não é fácil não, tá? Mas vamos ver o que a gente descobre hoje nesse Evangelizar Ensina. Vamos lá. Você gosta de mágica? Hoje vamos contar algumas curiosidades sobre o mundo do ilusionismo. Confira! Essa arte surgiu há mais de 3.000 anos e encanta pessoas de todas as idades. Uma das primeiras apresentações de mágica aconteceu no Egito. Os registros falam sobre o mágico denominado Ded, que realizou técnicas do ilusionismo para o faraó Kelps. Em seguida, essa prática ficou muito conhecida em vários países da Europa. Ela exercita o pensar de forma lúdica e prazerosa. Um bom mágico nunca revela o segredo dos truques, mas a grande maioria consegue brincar com a sua concentração para que você não perceba que está sendo enganado. Todos os anos, em 31 de janeiro, é celebrado o Dia Mundial dos Mágicos, em homenagem a São João Bosco. Ele praticava truques de ilusionismo quando era adolescente para ajudar nas despesas de casa. Para muitos profissionais, essa arte, que antes era vista como um hobby, se tornou profissão. Atualmente, existe uma sociedade secreta em que todos os membros são mágicos. Ela tem mais de 15.000 integrantes, distribuídos em 80 países e se chama Irmandade de Mágicos Internacionais. Neste universo de truques e ilusões surpreendentes, um dos nomes mais conhecidos, sem dúvidas, é de David Copperfield. Em 1990, ele se tornou o mágico de maior sucesso comercial do mundo. David já entrou no livro dos recordes 11 vezes e chegou a ganhar 21 prêmios. Entre as técnicas mais famosas do mágico está o desaparecimento da Estátua da Liberdade. Já o ilusionista que mais surpreendeu o mundo é David Blaine. Em um dos truques, o mágico passou 63 horas, 42 minutos e 15 segundos preso em um bloco de gelo. Espero que tenha gostado dessas curiosidades sobre a história da mágica. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Até! Este foi o nosso programa Vida em Foco de hoje. Espero que você tenha gostado. Todo o conteúdo continua disponível para você no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial, caso você queira rever, caso você queira compartilhar com alguém. E eu tenho um novo encontro com você amanhã às 3h30 da tarde. Continue na nossa programação, sempre muito especial para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.